Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou fisioterapeuta da Divisão de Promoção e Vigilância e Saúde da UF e hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Peto, médico urologista da Divisão de Assistência em Saúde, para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde do homem. Essa iniciativa ela faz parte da campanha Novembro Azul da UF, que tem como objetivo divulgar informações e chamar a atenção para as recomendações do Ministério da Saúde quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer, especialmente o câncer de próstata. Doutor Carlos, bom dia. Bom dia, Felipe. Prazer receber o senhor aqui Prazer hoje. estar aqui contigo. Quais são os exames preventivos que o homem deve fazer regularmente para garantir uma boa saúde urológica? Excelente pergunta, Felipe. Para responder essa tua pergunta, eu gosto de responder da seguinte maneira. O mais importante não é o exame preventivo, é a consulta preventiva. Seja ela com um clínico, com um médico de família ou, no nosso caso, com um médico urologista. A gente está aqui falando sobre Novembro Azul, lembrando da saúde do homem de forma geral e com uma especial atenção para a prevenção do câncer de próstata, né? Se a gente for olhar de uma forma mais objetiva, falando em câncer de próstata, o mais importante de tudo é a conversa. É a gente conversar com o paciente, entender primeiro se ele tem algum histórico, se ele tem algum fator de risco importante, para que a partir daí a gente pense em fazer exames. O principal exame é o exame físico, né, que a gente vai examinar o paciente como um todo e, em alguns casos, fazer sim o exame digital retal, que é o famoso toque da próstata, e pensando em exame de sangue seria o PSA, que é uma forma da gente avaliar o risco de câncer de próstata. Doutor Carlos, a partir de qual idade é recomendado fazer esses exames e com qual frequência? Muito bem. A gente indica fazer para todos os homens a partir dos 50 anos e, a depender se existem ou não fatores de risco, a gente antecipa um pouco. Por exemplo, homens negros ou homens que têm história de câncer de próstata na família, a gente faz com 45 anos. E homens que têm histórico de mutação de um gene específico chamado BRCA2, a gente faz com 40 anos. Essa parte é mais específica. O importante é você lembrar, 50 anos e 45 anos. Tá. A exposição de agentes químicos no ambiente de trabalho, ela pode aumentar a probabilidade de desenvolvimento de um câncer de próstata ou qualquer outro tipo de câncer que envolva o homem? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente sabe que exposição de agentes químicos está mais relacionada a câncer de bexiga do que propriamente dito o câncer de próstata. Existem alguns estudos tentando associar a exposição por cádmio, exposição por asbesto, mas ainda não tem nada muito significativo assim em termos de literatura médica. Voltando então um pouquinho para o câncer de próstata, como é que é feito o diagnóstico? Qual o passo desde os primeiros sintomas até o diagnóstico médico mesmo do câncer de próstata? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, porque é uma coisa que muitas vezes assusta todo mundo, né? E pode ser algo bem simples, né? Então, o paciente chega até o urologista, a gente vai fazer o exame físico, vai fazer a nossa dosagem do PSA. Diante disso, existe um arsenal de coisas que podem ser feitas para a gente fechar esse diagnóstico. Vamos ser bem objetivo. Em alguns casos, a gente pede uma ressonância, que é uma ressonância específica da próstata, que é chamada ressonância multiparamétrica da próstata, mas invariavelmente, para a gente fechar esse diagnóstico, a gente precisa da biópsia da próstata. A gente não vai indicar biópsia para todo mundo, é só quando esses outros exames nos indiquem que esse paciente tem um risco aumentado de ter um câncer de próstata. Essa biópsia, existem várias formas de ser realizada hoje em dia, mas basicamente a gente coloca uma agulha na próstata e pega alguns fragmentos da próstata para que seja feita essa análise. E aí esses fragmentos vão determinar para a gente o diagnóstico. Quais são os sinais e sintomas do câncer de próstata? Essa é uma outra pergunta muito bacana, Felipe, porque o câncer de próstata ele é um câncer muito silencioso. Nos estágios iniciais, o câncer de próstata não dá sintoma nenhum. Quando aparecem sintomas, tende a ser um caso já muito mais agressivo, um caso já muito mais avançado. Por esse motivo que é tão importante a gente estar aqui, conversando sobre Novembro Azul, falando sobre rastreio. Porque uma vez que a gente detecte um câncer de próstata no estágio inicial, a gente consegue a cura em mais de 90% dos casos. A cura, a gente está falando da cura de um câncer.
Então tá aí tamanha a importância da gente fazer esse rastreio. Geralmente os sinais e sintomas que aparecem são sinais e sintomas semelhantes ao do aumento da próstata. Então aquele paciente que já vai tendo uma certa dificuldade de urinar, tem que urinar mais vezes, eventualmente pode ter um sangramento pela urina, então é mais por esse lado. Mas lembrar disso, assim, na grande maioria dos casos, câncer de próstata não dá sintoma nenhum. Agora você falou uma coisa interessante aí que foi a questão do rastreio. Qual é a importância desse rastreio? E você falou algumas coisas já relacionadas à idade, faixa etária. Você pode descrever um pouco melhor pra gente? Um pouco mais aprofundado? Então vamos lá. Fez 50 anos, para todo mundo. Chegou a hora de fazer o rastreio. Procura lá o teu médico, vai no teu urologista para a gente começar esse rastreio. Pacientes negros ou que tem história de câncer na família, aos 45. E para quem tem aquela mutação do BRCA2, aos 40. E é isso, sendo bem objetivo. Mesmos cuidados que a gente está falando de homem, mas os mesmos cuidados se aplicam a mulheres trans e pessoas não binárias? Perfeito. Que possuam próstata, né? É uma pergunta muito atual e é o que a gente tem que falar cada vez mais, né? O importante aqui é entender que é próstata. Quem tem próstata tem que fazer o rastreio, tá? Então não importa identidade, não importa nada, importa se tem a próstata. Tem próstata, a gente tem que investigar, porque o câncer de próstata ele não está olhando para isso. Entendi. Muitas pessoas elas associam a próstata a um câncer, né? Mas a gente tem outras situações, como por exemplo a hiperplasia prostática benigna, que ela não é um câncer, mas pode ser confundido com câncer. Como é feito esse diagnóstico diferencial? Perfeito. Mais uma ótima pergunta. Inclusive é muito mais comum que a gente tenha a hiperplasia benigna da próstata do que propriamente dito o câncer de próstata. A hiperplasia benigna da próstata, como o próprio nome diz, é uma doença benigna e nada mais é do que um aumento da glândula, é um aumento da próstata. Como a próstata, ela atua ali na parte da urina, né, do controle da urina e da nossa micção, ela acaba causando mais sintomas, porque é como se a próstata estivesse crescendo e apertando esse canal da urina. E aí isso sim gera alguns sintomas. E é muito mais comum do que o câncer de próstata. Então, para você tentar visualizar, geralmente é aquele paciente já mais idoso, que você vê que ele entrou no banheiro, ele está lá uns 10 minutos. Você pensa, nossa, o que esse senhorzinho está fazendo lá? Ele está urinando. É porque ele está com muita dificuldade. Ele tem que fazer muita força para iniciar a micção. Ele tem que ir lá ficar muito concentrado para que a urina comece a sair. É aquele paciente que tem alguma vontade de urinar, tem que sair correndo para urinar, que a gente chama de urgência. Aquele paciente que pode ter algum grau de incontinência urinária, ou às vezes não consegue urinar, que é o que a gente chama de retenção. Tá? Esses são alguns dos sinais clínicos que o aumento da próstata pode dar. O que é importante a gente deixar claro? Não é porque a próstata é aumentada que esse paciente vai ter sintomas. Até porque quase todo mundo vai ter a próstata aumentada, né? Então, se fosse assim, a gente trataria todo mundo. Mas o importante é, a gente trata o paciente, a gente não trata o exame. Então, o importante é não a próstata estar aumentada em si, mas essa próstata estar aumentada e começar a causar algum distúrbio, alguma dificuldade, algum problema para esse paciente urinar. E esse é uma das principais formas de a gente diferenciar o câncer de próstata da hiperplasia prostática. São os sintomas. Os sintomas geralmente são referentes à hiperplasia prostática. É claro que a gente vai sempre ter que diferenciar os dois. E essa diferenciação vai ser pelo toque. Porque o câncer de próstata, ele me mostra ali ao toque um nódulo, uma próstata mais endurecida, coisas que eu não encontro na hiperplasia. Entendi. Por exemplo, no câncer de próstata, a gente espera um PSA alto, mas na hiperplasia também. Então tem alguns detalhes no exame do PSA que a gente consegue diferenciar os dois. E se ficou dúvida, a gente pede uma ressonância. Dr. Carlos, falando sobre estilo de vida, como é que o estilo de vida ele afeta a saúde urológica? Bebida, o fumo, o sedentarismo, a obesidade, né, que é um componente do sedentarismo. Como é que isso afeta a nossa saúde urológica? Eu acho que afeta a saúde urológica como afeta a nossa saúde como um todo, né? Eu acho que a gente tem que pensar no homem, na mulher, como um todo, não só como a parte urológica. Então eu acho que isso tudo interfere muito na nossa saúde como um todo. Na nossa saúde cardiovascular, na saúde urológica, na saúde hormonal, endocrinológica, em tudo.
Especificamente falando em algumas coisas que você citou, por exemplo, em tabagismo, a pessoa que fuma, ela tem um risco muito aumentado de câncer de bexiga, que aí já é um pouco diferente do nosso grande foco do Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Mas como hoje a gente fala mais de saúde do homem, a gente tem que pensar nisso também. Então aquele homem que fuma ou aquela mulher que fuma, eles têm um risco aumentado de ter câncer de bexiga. Então isso tudo fala a favor de saúde como um todo. Tá? Então influencia e influencia muito. Agora, eu fiz o diagnóstico do câncer de próstata. Existe uma diferença quando eu faço o diagnóstico precoce daquele diagnóstico tardio em relação ao tratamento? Existe. Toda vez que você diagnostica qualquer tipo de câncer, a próxima etapa é fazer o que a gente chama de estadiamento. O que é isso? Todo câncer ele tem uma história para contar. Ele começa de uma forma e ele tem vários caminhos que ele pode seguir. O estadiamento nada mais é do que você estudar esse teu paciente, entender em que momento dessa história que esse tumor está. Se é um tumor que está num momento mais inicial, se está no momento mais do meio da história, ou se já está mais no final da história, ou seja, um tumor mais agressivo, já mais avançado. Diante desse estudo, desse estadiamento, a gente vai entender em que momento que a gente está desse tumor para escolher aí sim o melhor tratamento. Então faz toda a diferença. Por exemplo, se a gente pega um câncer de próstata num estágio muito inicial, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. A gente pode fazer um monte de coisa com uma chance muito grande de atingir a cura. Então, a escolha desse tratamento, como que vai ser feito isso, vai depender muito desse estadiamento, que é mais ou menos a história de vida desse tumor. Tá bom. Bom, pessoal, ó, agora eu vou fazer umas perguntas aqui que são... eu conversei com algumas pessoas aqui da DPVS e eles não selecionaram perguntas especificamente sobre o câncer de próstata. Maravilha. Mas eu gostaria que o senhor respondesse, até porque eu quero depois responder essas pessoas, essas perguntas que elas fizeram. Vamos lá. É normal levantar várias vezes para urinar durante a noite? Vamos lá. É normal até certo ponto, tá? Quando a gente encontra uma pessoa que urina muito à noite, a gente tem que entender, urina como? Urina quanto? Você acorda porque deu vontade para urinar ou acordou porque perdeu o sono e foi fazer xixi? Então a gente tem que primeiro entender se isso de fato é o que a gente chama na medicina de nictúria, que é a pessoa acordar para urinar. Acordar porque a bexiga está cheia e tem que urinar, tá? A gente tem hoje um número cabalístico, um número mágico, que é de 2 a 3 vezes. Se a pessoa acorda para urinar de 2 a 3 vezes à noite, isso tá ok, apesar de ser desconfortável, né? Mas isso a princípio tá ok. Quando passa desse número, a gente tem que começar a se preocupar. Agora, tem que entender também, se é aquele paciente que antes de dormir toma 1 litro de água, esse litro de água tem que sair de alguma maneira, então ele vai ter que acordar para urinar. Então isso tem que ser avaliado individualmente. Mas se for assim, ver o número mágico, seria 2 a 3 vezes à noite. Então é normal? Depende. Pode ser normal, como pode também não ser. O aumento da próstata, que a gente já conversou, a hiperplasia prostática, um dos sintomas é esse, de fazer o paciente acordar mais vezes para urinar. Sentir dor ou queimação ao urinar, o que pode ser isso? Essa é uma pergunta bem abrangente, né? Porque tem muitas doenças urológicas que podem causar isso, tá? Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma prostatite, né? Que é uma infecção da próstata, pode ser uma uretrite. Tem muitas doenças urológicas que podem causar essa queimação, essa dor ao urinar. O importante é você vir na consulta para a gente tentar destrinchar melhor, entender, dependendo do caso, solicitar algum exame para entender melhor. Ter dificuldade em manter uma ereção, o que pode estar acontecendo? Muita coisa. Quando a gente pensa em disfunção erétil, né, dificuldade de manter a ereção, a gente tem inúmeras causas, né? Eu gosto de dizer que a ereção, a função sexual, é como se fosse um carro para chegar em alta velocidade. Para um carro chegar em alta velocidade, você precisa ter gasolina, você precisa ter um motor que funcione, você precisa ter 4 pneus que estejam rodando bem, você precisa ter um motorista bom, certo? A função sexual eu gosto de entender de uma forma bem semelhante. Para o pênis ficar ereto e o paciente ter um ato sexual de uma forma satisfatória, tudo tem que estar funcionando. É multifatorial. Então você tem que ter um pênis que funcione, você tem que ter um coração que funcione para bombear sangue, você tem que ter um eixo de hormônios que funcione bem e você tem que ter uma cabeça que esteja funcionando bem. Se qualquer uma dessas coisas não estiver alinhada, você pode ter problema de ereção. Não quer dizer que você vai ter, mas você pode ter. Uma das principais causas é o que a gente chama hoje de
psicogênica, que é relacionada mais a uma questão de ansiedade, mais a uma questão psicológica. A pessoa ela tem uma dificuldade na primeira ereção lá com a parceira e nas próximas, o psicológico ele vai falar mais alto, né? Perfeito, exatamente isso. O que causa a diminuição do desejo sexual e como posso tratar? Essa é uma pergunta também muito abrangente, né? Tem muita coisa que pode causar essa diminuição do desejo sexual. E leva até para esse outro lado que eu te falei. Isso é muito multifatorial mesmo. Muita coisa pode causar essa redução de libido, essa redução de desejo sexual. Tem muita gente que já vem aqui pro consultório falando, doutor, eu tô com testosterona baixa. Eu preciso fazer reposição de testosterona porque eu não tenho mais libido. Calma. Ele nem sabe que ele nem fez o exame. Não fez o exame, mas ele quer, porque isso é uma coisa que a gente vê que vem sendo muito falado, né? Tá muito na moda essa questão de fazer sempre reposição de testosterona para todo mundo. Mas não é bem assim, né? É uma questão multifatorial, como eu te disse. Então tem muitas coisas que precisam ser avaliadas e que às vezes com certos ajustes simples no seu dia a dia, na forma como você lida com a tua vida, tanto fora do ato sexual quanto no ato sexual, que já muda muito, já traz um aumento de qualidade de vida importante. Muito bem. Então, a última pergunta ter pequenas bolinhas ou lesão no pênis é uma coisa preocupante? Eu sei que são duas coisas um pouco diferentes, né? Sim. Mas assim, é preocupante porque isso não é para existir. Né? É claro que tem algumas bolinhas ali que podem existir e são benignas, mas uma vez que isso apareceu e você não tinha antes, é motivo para você se preocupar. Agora, pode ser um monte de coisa, como eu te falei, pode ser uma infecção sexualmente transmissível, pode ser até um tumor de pênis, tá? Então é importante sim se preocupar e vir à consulta com o urologista. Doutor Carlos, a gente já está terminando. Tem alguma mensagem que o senhor queira passar para o nosso colega da UF nesse Novembro Azul? Alguma coisa que a gente deixou de falar? Alguma coisa mais específica para esses nossos colegas? Acho que a gente bateu um papo bem legal aqui, a gente discutiu bastante sobre alguns temas, não só sobre o câncer de próstata, mas eu acho que o mais importante, algo que a gente preza muito aqui nesse nosso serviço, né, é que a prevenção é sempre o melhor remédio. Uma vez que você consegue diagnosticar não só todos esses tumores que a gente conversou, mas uma vez que você diagnostica qualquer doença no estágio inicial, a tua chance de cura ou de um melhor tratamento e de uma melhor qualidade de vida para você é muito maior. Então lembra disso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Doutor Carlos, obrigado. Prazer, Felipe. Pessoal, é isso, se cuide.